Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma videoaula de Mateco 2. Essa videoaula é um pouco diferente das outras, porque aqui eu não vou passar a matéria para vocês, né? Como eu fiz nas videoaulas anteriores. Como a gente combinou pelo WhatsApp, essa videoaula aqui ela vai ser mais destinada a revisar o conteúdo da nossa primeira prova, né? Aí criou uma confusão danada, né? Porque a nossa primeira prova seria de ligas não ferrosas, só que pra gente aqui vai acabar virando a segunda prova, né? Porque na primeira que está dividido vai ser a primeira prova de cerâmicos e a segunda prova de ligas não ferrosas. Enfim, a ideia dessa videoaula aqui é revisar a matéria através da resolução daquela lista de exercícios que eu passei anteriormente. Então, aqui eu vou passar as questões, olhar as questões e olhar na apresentação aqui onde eu posso encontrar respostas dessas questões, quais são as respostas dessas questões, e é isso aí, tá bom? Então, só para esclarecer, eu não sei se ficou muito claro quando eu falei isso no grupo, a nossa primeira prova de cerâmicos, né? Isso para a nossa terceira quinzena, né? A nossa terceira quinzena. A nossa terceira quinzena tem 2 semanas, obviamente. A primeira semana é a prova de cerâmicos, que é a P1, que a essa altura do campeonato vocês já devem ter feito. E a segunda quinzena vai ser a P2, que vai ser de ligas não ferrosas. Lembrando que essa parte da matéria foi passada em sala, né? As aulas foram suspensas na quarta-feira, na sexta-feira seria a nossa prova, tá bom? Então é isso aí. Aí a gente já vai matar essas duas partes da matéria, né? Então vai faltar aí para as últimas aulas aí a parte de polímeros e a parte de compósitos, que a gente pode fechar a nossa disciplina, né? Sem muito mistério, sem muito segredo. Beleza? Essa prova aqui ela vale muito ponto, ela vale 30 pontos. Então recomendo que você dê uma atenção especial a ela. Tá bom? Eu acho que é 30 mesmo. Pelo que eu lembro é 30 pontos. Bom, então vamos lá. Primeira questão. Cite 3 propriedades notáveis do cobre. Eu vou passando aqui, fica mais fácil de visualizar. A introdução, cobre e suas ligas. E nesse slide aqui, no slide 7, já podemos visualizar 3 propriedades notáveis do cobre. Cobre, é bom condutor de calor de eletricidade. São duas propriedades importantes do cobre. Tanto que a gente vê que o cobre é muito usado nessas aplicações. E outra propriedade importante do cobre que pode ser citada também é a sua alta deformabilidade, que do ponto de vista de ciências dos materiais pode ser colocado como uma alta ductilidade, uma alta capacidade de sofrer deformação plástica, né? Além disso, tem boa resistência à corrosão, né? Enfim, se a gente for olhar aqui, a apresentação já vê várias características do cobre que a gente pode citar, mas como aqui resistência mecânica e fadiga e tal. Então, nessa questão aí, bastava responder que é um bom condutor de calor, de eletricidade e tem boa deformabilidade, tem boa ductilidade. Tá? É suficiente para mim aqui. Questão 2. Por que o cobre não pode ser usado para aplicações de responsabilidade a temperaturas acima de 200 graus Celsius? Quando eu falo responsabilidade aqui, gente, eu falo de aplicações onde uma falha pode ser muito perigosa, né? Por exemplo, aeronaves. Uma falha de um certo componente pode levar a aeronave a cair e isso é uma catástrofe, né? Então, quando eu falo de aplicações de responsabilidade, eu falo disso, né? Talvez algum componente importante de um carro, sei lá, de Fórmula 1, pode configurar também aplicações de responsabilidade. Componentes usados aí na indústria nuclear, né, que a gente sabe que deve ser tomado um cuidado extra em questão de acidentes, né? Então essas são aplicações de responsabilidade. Aqui na pergunta eu pergunto por que o cobre não pode ser usado a temperaturas acima de 200 graus Celsius, né? Aí eu vou passando aqui slide. Aqui eu falo dos tipos de cobre e tal, cobre comercial. Bom, o cobre, assim como outros materiais CFC, ele apresenta transição ductil-frágil, essa parte não é importante. Tá, vi menos 200 que achei que a resposta estava aqui embaixo, está aqui em cima. A questão do cobre é que, apesar dele ter um ponto de fusão alto, né, quando a gente compara com outros metais como o alumínio, por exemplo,
né? A gente limita a temperatura de utilização do cobre comercial a 200 graus Celsius. Por quê? Eu não vou entrar nesse mérito aqui de discutir quais são as transformações que acontecem dentro do cobre e de suas ligas, né? Só que acima dessa temperatura, o cobre sofre transformações metalúrgicas, né? Que tornam esse material muito fraco em questão de resistência mecânica, né? Então, em aplicações, principalmente que eu exijo uma alta resistência mecânica, eu vou estar limitado a essa temperatura de 200 graus Celsius, por questão de transformações metalúrgicas. Beleza? Então a questão 2 também já foi. Gente, as questões da prova, eu peço para vocês serem o mais diretos possíveis, tá? Geralmente nas provas eu faço várias questões, muitas questões, mas eu não quero que vocês se estendam muito em nenhuma delas, né? Por exemplo, a 1 aqui para mim é só responder. Boa condução de calor, boa condução de eletricidade, boa deformabilidade. Pronto, acabou a questão, pode passar a próxima. Eu não exijo que vocês fiquem enrolando ele, não. Se tiver uma resposta pequena, mas com tudo que tem que ter, tá excelente para mim. Novamente, pergunta 3. É recomendado que o cobre, após passar por um processo de brasagem, seja aplicado em serviços de alta responsabilidade? Por quê? O que acontece com o cobre muitas vezes é sujeito ao processo de brasagem, né, que é um tipo de soldagem que utiliza consumíveis de ligas de baixo ponto de fusão. Então, uma soldagem realizada com a temperatura mais baixa, né? Um processo de soldagem desse tipo, né? Esse processo é muito fácil, muito comum em instalações hidráulicas, né? Não sei se vocês já fizeram matéria que explicam o que é brasagem, né? Deve ser em soldagem ou um processo de fabricação. Bom, é uma solda muito simples, a solda que é feita através da brasagem, né? O resultado é um resultado muito simples, né? A minha junta soldada ela não vai ter grande eficiência mecânica, não vai ter boas propriedades, vai ser algo muito simples, né? Muito básico, podemos dizer assim. Então, como a junta soldada resultante da brasagem ela não tem muita confiabilidade em termos de resistência mecânica, a gente não costuma indicar produtos de cobre brasados para serviços de alta responsabilidade, né? Lembrando que a qualidade da junta é totalmente determinada pelo tipo de soldagem que você está fazendo, né? O tipo de brasagem é um tipo muito barato, muito simples, mas também o resultado é muito fraco, entenderam? Então, de maneira aí, o que eu espero de resposta aqui nessa questão? Não é recomendado, porque o resultado da brasagem apresenta baixa resistência mecânica. O resultado da brasagem em ligas de cobre apresenta baixa resistência mecânica. Só que isso não é limitado a ligas de cobre, tá, gente? Brasagem, no geral, o resultado apresenta baixa resistência mecânica, tá? Vamos para 4. Essa aqui está um pouco mais elaboradinha, né? Então, veio um engenheiro de projeto de uma grande empresa no ramo alimentício e decidiu fabricar um componente que utiliza peças de cobre e de aço em contato. O tipo de aço aí não importa muito. Ou seja, peças de cobre e de aço em contato. Esse componente, em operação, funcionará em meio eletrolítico. O engenheiro selecionou os materiais adequadamente. Por quê? Aqui, seguindo adiante aqui, a gente vê que eu começo a discutir aqui na apresentação sobre a qualidade do cobre em relação à resistência à corrosão. Aí que eu falo bastante de vários tipos de corrosão, né? Isso até é um pouco ruim pelo formato que tá o curso, né? Porque é estranho falar dos tipos de corrosão, sendo que vocês não fizeram a matéria de corrosão, né? Na verdade, ela nem é obrigatória, né? Isso é uma coisa que eu acho muito ruim aí, né? Quando eu cursei engenharia mecânica também, lá na UFES também era matéria opcional. Então os professores ficavam falando de corrosão, mas a gente não sabia direito o que era, né? Enfim, o que acontece? Aqui nesse último tópico, como o cobre é altamente catódico em relação a aços carbono e aços liga, ele não deve ser colocado em contato imediato com esses materiais sempre que o meio for eletrolítico, devido à forte corrosão galvânica que ocorrerá. Traduzindo isso aí, o cobre e o aço, quando eles estão em contato em um meio eletrolítico, eles ficam muito propensos à ocorrência da corrosão galvânica, que é um tipo de corrosão que está associada à formação de pilha, que aí já é aquela parte de eletroquímica e tal.
Então, de maneira geral, cobre e aços não podem trabalhar em contato em meios eletrolíticos. Beleza? Resumindo. A questão da corrosão galvânica, a gente tem uma tabela aí, né, que, pelo menos de cabeça eu acho que é isso, né? De cabeça, se eu não me engano, é isso. Que ela mostra vários materiais em uma tabela aí com valores associados de potencial, se eu não me engano, né? Quando esses valores de potencial são muito diferentes, esses materiais, você tem material A e B, que tem dois valores muito diferentes, muito distantes uns dos outros, esses materiais são propensos a sofrer corrosão galvânica, né? Que é a corrosão, esse tipo de corrosão. Então, o que eu perguntei nessa questão é basicamente isso, né? Cobre e aço em meio eletrolítico acontece com corrosão galvânica. Então, não é recomendado que coloque esses materiais em contato em meios eletrolíticos. Beleza? Bom, qual a principal diferença entre os cobres comerciais encruados e recozidos no que se refere às propriedades mecânicas? Bom, encruamento. Encruamento, você deve lembrar, ressaltando novamente, encruamento é quando trabalha frio. É quando o material ele vai se tornando mais resistente à medida que ele é deformado plasticamente, né? O encruamento está muito associado às discordâncias do material. Lembrando, o aumento de resistência mecânica está associado a um aumento na restrição do movimento das discordâncias. Então, se eu impeço as discordâncias de mexer, eu tenho uma alta resistência mecânica. Beleza? O que acontece? Quando eu faço trabalho a frio no material, no cobre, por exemplo, ele vai deformando. E a deformação ela vai criando novas discordâncias. E à medida que vai criando novas discordâncias, o movimento das discordâncias no material como um todo ele fica muito mais restrito. Ou seja, o material fica mais resistente. Então, o encruamento, o trabalho a frio, é essa capacidade do material ficar mais resistente à medida que ele é deformado, né? E quando eu digo resistente, a resistência mecânica, quer dizer que eu tenho material mais duro, aumenta a dureza dele, né? Consequentemente, eu aumento também a fragilidade dele, reduz a ductilidade. Então, o encruamento é um processo que eu aumento a dureza e reduzo a ductilidade, né? Ao contrário, tem um tratamento térmico de recozimento, né? Aquele tratamento térmico é o mais básico de todos aí, né? Cujo principal objetivo, de maneira grosseira, aí, né? Que, se eu falar de recozimento aqui no geral, posso ficar falando muito tempo de recozimento. O principal objetivo do recozimento é aliviar tensões e tornar o material mais dúctil, né? E, consequentemente, o material mais dúctil é um material menos duro, né? Então, o recozimento e o encruamento muitas vezes vêm como coisas opostas, né? Porque o encruamento torna o material mais duro, mais resistente e menos dúctil, e o recozimento torna o material mais dúctil, menos resistente e menos duro, né? Então essa é a grande diferença aqui. Aqui eu tenho um exemplo desse cobre tenaz aqui, alguns valores, né? Dele encruado e dele recozido. A gente pode ver que ele encruado ele tem maior dureza, maior resistência mecânica, né? Porém menor alongamento, ou seja, tem menor ductilidade, né? Ao contrário, eu tenho um recozido aqui, trabalhado a quente, que eu tenho uma ductilidade maior, né? Então, vamos ter em mente o seguinte: o material encruado, o material recozido, o recozimento no geral, ele é feito quando eu quero aumentar a ductilidade. Quando que geralmente eu preciso aumentar a ductilidade, né? A ductilidade é uma propriedade que eu tento aumentar antes de fazer processos de conformação mecânica, processos que vão envolver deformação plástica, né? Porque eu quero tornar o material mais dúctil para que ele aguente maiores deformações plásticas, né? Então, respondendo a pergunta aqui, a principal diferença é: o material encruado ele é duro e frágil, o material recozido ele é dúctil, né, e pouco duro e macio aí, né? Beleza? Então essa é a diferença aí principal entre o cobre comercial e o cobre encruado. Eu cheguei a falar isso aqui, acho que não, né? Mas isso aí vai muito mais da natureza do encruamento e do recozimento. Vamos
Vamos lá, quais são os motivos para que a utilização do bronze e do latão sejam mais difundidas do que o cobre comercialmente puro? Eu caí exatamente nesse slide aqui. O emprego do cobre comercialmente puro, é muito reduzido porque tem um alto custo, né? E porque possui baixa resistência mecânica, sendo preterido em relação ao bronze e ao latão, né? Lembrando que o latão é o cobre com zinco e o bronze é o cobre com estânio. Esse slide aqui já responde essa pergunta número 6, né? Número 6. Número 7. Qual a estrutura cristalina do latão beta e do latão alfa? Aqui já vamos para o latão. Eu falei isso na aula, mas vou repetir aqui. Esses detalhes sobre decorar a aplicação de cada tipo de cobre, isso não é importante, tá bom, gente? Eu tento mais focar nos tratamentos técnicos e características mais importantes. Bom, latão. Né? A pergunta, deixa eu rever a pergunta aqui, né? Porque eu já até me perdi. A estrutura cristalina do latão beta e do latão alfa. Né? Latão alfa é CFC, latão beta é CCC. Como eu falei, eu faço a pergunta bem simples, de maneira que vocês respondam bem simplesmente também. Então, às vezes a gente pega uma lista aí de 40 perguntas e a gente acha que vai estar uma coisa muito trabalhosa e não está tão trabalhosa assim. Bom, deixa eu recapitular aqui com a pergunta, né? Qual a principal diferença em relação ao comportamento mecânico do latão alfa e do latão beta? Gente, às vezes eu dou um corte nos vídeos e volto aqui porque fazer vídeo em casa é um pouco complicado, né? Alguém ligando música, o cachorro latindo, a gente me chamando aqui, enfim. Continuando. A principal diferença em relação ao comportamento mecânico do latão alfa e do latão beta. Bom, o latão alfa a gente sabe que é um latão que tem um teor de zinco menor, né? Limitado aí até 37%. Acima de 45% tem um latão beta, né? Entre essa faixa aí de 37 até 45 tem a fase alfa-beta, né? Mas o que importa é que é a alfa e a beta. A alfa que é mais comum pra gente, né? Como da resposta anterior, alfa é CFC e beta é CCC. Nessa pergunta, eu fiz essa questão, eu até pensando agora, pode ter sido até um pouco... pode estar até um pouco mal feita essa questão. Quando eu fiz essa questão, eu pensei nessa característica aqui do latão beta, né? Da fase beta. Né? A fase alfa ela é muito mais dúctil que a fase beta. Né? Então, essa é a principal característica em questão de comportamento mecânico dessas duas fases. Né? A fase alfa ela é bem mais dúctil que a fase beta. Né? É claro que isso pode ser corrigido, gente, através de recozimento. Né? A fase beta, através de passando por recozimento. Mas, no geral, a fase alfa é mais dúctil que a fase beta. Por isso que ela é mais utilizada também, né? Como falei, a utilidade é muito importante quando se trata de processo de conformação mecânica. Só que, aí, por isso que eu achei que essa questão ficou mal feita, porque eu até me perdi aqui um pouquinho, que eu poderia estar falando da desensificação, né? Que na verdade já é a questão número 8, né? A questão número 9, né? O que é a desensificação e quais são seus efeitos, suas propriedades do material e como evitá-la. Isso aí, quais são os seus efeitos. Enfim, o que é a desensificação? O problema é que quando eu aumento o teor de zinco no latão, né, eu tenho essa liga de cobre e zinco que é o latão. Né? O zinco ele é suscetível à corrosão em alguns ambientes que o cobre não é. Né? Então, em alguns ambientes, em alguns meios, né, o que pode acontecer no latão é que o zinco vai corroer e o cobre não vai corroer. Quando tem alto teor de zinco, isso é muito pior. Né? Porque vai correr muito maior quantidade de zinco do que de cobre. Né? Vai ser uma quantidade maior de corrosão que a estrutura vai sofrer. Então, pro latão alfa, que eu tenho teor de zinco menor, isso não é tão importante. Pro latão beta, isso é muito mais evidente. À medida que o teor de zinco vai aumentando, vai ocorrer a diminuição da resistência à corrosão em alguns meios. Ou seja, só o zinco vai corroer naquele meio. Né? E quanto mais zinco eu tenho, pior. Levando à desensificação, ou seja, corrosão preferencial do zinco.
o zinco vai corroer e o cobre não. Né? A liga vai ficar uma coisa esponjosa, já que o zinco corroeu e o cobre não. Né? E esponjosa, isso está totalmente associado à perda de resistência mecânica. Vai se tornar algo muito frágil. Né? Então, isso é desensificação. Né? A desensificação é a corrosão preferencial do zinco em ligas de latão. Pronto. Né? Por que ela acontece? Porque existem ambientes onde o zinco, onde o cobre é resistente à corrosão e o zinco não é. Pronto. Não precisamos entender mais que isso. Como evitar a desensificação? Utilizando ligas de cobre e zinco com teor menor de zinco. Né? Ligas de latão alfa preferencialmente. Beleza? E o principal efeito da desensificação é tornar a liga esponjosa e perder resistência mecânica, né? Que é bastante perigoso. Então essa é a desensificação. Eu estou até achando que eu foi um pouco confuso a forma que eu falei, então vou repetir. A desensificação é a corrosão preferencial do zinco. Né? O zinco corrói e o cobre não corrói numa liga, em determinados ambientes. Né? Quando o zinco corrói e o cobre não, eu tenho um resultado que eu tenho uma liga esponjosa de fraca resistência mecânica. Então esse é meu resultado aí dessa desensificação. Como evitar? Utilizando ligas de latão com baixo teor de zinco, um teor de zinco menor. Beleza? Então essa é a resposta para essa questão. Né? Agora vamos para a questão 10 e 11 aí, né? Qual é o efeito do chumbo nos latões e o efeito do alumínio nos latões? Vamos olhar aqui no slide. Eu falei dos tipos de cobre. Aqui logo na primeira, aqui nos latões especiais, aqui eu já tenho de cara a resposta da questão número 10. Né? As ligas contendo chumbo possuem alta usinabilidade. Então, ligas que contêm chumbo, ligas de latão que contêm chumbo, que elas possuem alta usinabilidade. Era essa pergunta, né? É isso aí. O chumbo confere um aumento na usinabilidade do material. Paralelamente, ligas contendo alumínio aumentam a resistência à corrosão. Beleza? Isso basicamente a resposta é só isso. Novamente falando, não quero essa lista está um pouco longa, só que é muito simples. A pergunta é: qual é o efeito do chumbo em latão? Aumenta a usinabilidade. Qual é o efeito do alumínio em latão? Aumenta a resistência à corrosão. Pronto, acabou. Não tem segredo. E claro que, gente, que eu falo muito de alguns detalhes até um pouco muito específicos, né? Falando do arsênio aqui eu falo um pouco de estanho, mas não precisa se preocupar com isso. Pelo menos agora. Quais são as diferenças entre o cobre comercialmente puro e o bronze em relação às propriedades? Vamos lá para o bronze, então. Bronze é uma liga de cobre-estanho, né? Como eu já tinha comentado anteriormente. O teor de estanho ele é bem menor que o teor de zinco, né? 2 a 10%. Aqui no final dessa apresentação desse slide, eu até já falo a resposta à questão. O material, o bronze, possui resistência à corrosão muito próxima do cobre comercial, porém as qualidades mecânicas e de resistência à temperatura são bem melhores. Né? Então, é como se fosse um cobre comercial melhorado. Podemos dizer assim. A resistência à corrosão é similar, mas a resistência mecânica é bem melhor. A resistência à temperatura também é melhor. A gente observa que o teor de estanho aqui é bem menor do que o teor de zinco no latão. Né? Aqui no máximo tem 11% de estanho, enquanto que aqui no latão, deixa eu voltar aqui no diagrama de fase. Aqui no latão eu posso ter até 60% de zinco. Né? Lembrando que isso tem um efeito, né? Tem um aumento grave do teor de zinco. Beleza? Então a resposta a essa questão é exatamente isso aqui. Né? A resistência à corrosão do bronze e do cobre comercial é parecida, porém a resistência mecânica ela é bem diferente. A resistência mecânica do bronze é melhor. O estanho melhora essa característica do material. O aumento do teor de estanho no bronze tem qual efeito? Vamos ver isso aqui. Aqui tem um diagrama de fase.
Novamente, as minhas listas eu sempre me baseio na apresentação, né? Ao passo que se aumenta o teor de estanho, aumenta a dureza e as propriedades relacionadas à resistência mecânica, sem queda de ductilidade, que é mais importante. Porque lembrando, geralmente um aumento de resistência mecânica está associado a uma queda de ductilidade, né? O único tratamento térmico no aço, por exemplo, que consegue melhorar a resistência mecânica e a ductilidade é o refino de grão. Tratamento térmico não, né? Um método de endurecimento aí, né? É um tratamento térmico, querendo dizer, né? De uma maneira ou de outra. Então, assim, o Stan ele age nesse sentido, de melhorar a resistência mecânica sem perder a utilidade e aumenta também a dureza. Por que ligas de cobre e níquel possuem alto custo? Questão número 14. Vamos ver aqui, tem que chegar nas ligas de cobre e níquel. Fiquei falando dos bronzes aqui um tempinho. Ligas cupro-níquel, ou ligas de cobre e níquel, né? As ligas de cobre e níquel são mais caras porque o níquel ele é um material mais caro. Né? De maneira geral, posso resumir dessa forma, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto para lembrar nisso aqui. Acho que não, é basicamente isso. O níquel é um material que ele tem boas propriedades mecânicas. Ele é muito desejado, né? Tanto por causa das suas boas propriedades mecânicas, quanto por conta da sua boa resistência a altas temperaturas. Né? Então, é um material muito bom, o níquel. Né? Porém, em compensação, ele é caro. Então, quanto maior o teor de níquel, maior maior o preço da liga, maior é o seu custo. Né? Então, a resposta dessa questão, acho que até ficou um pouco confusa também, é, é exatamente isso. Porque o níquel é um material caro. Né? É simplesmente isso. Em relação ao chumbo, por exemplo, o chumbo é bem mais barato. Lá em seleção de materiais, eu falei isso aqui e lembrei disso agora, eu fiz aula para os meninos de seleção esses dias. A gente vê que materiais como níquel, né, eles têm uma aplicabilidade muito interessante, porque existem alguns fenômenos que a gente tem que prevenir que nossos componentes mecânicos sofram, né? Corrosão, desgaste, fadiga, fluência, não sei em qual disciplina vocês veem isso, se vocês veem em alguma disciplina. Se não viram, vão ver em seleção de materiais. Então, assim, ligas de níquel, ligas que contêm níquel, elas geralmente são muito bem resistentes à fluência. Né? Fluência que é o problema, deformação ao longo do tempo e altas temperaturas. Né? É um problema que os materiais podem sofrer também. Enfim, ligas de cobre e níquel são mais caras porque o níquel é caro. Dentre as ligas de níquel, qual delas apresenta independência da resistividade elétrica com a temperatura? Né? Entre as ligas do níquel, a questão ficou novamente esquisita. Hein? Na verdade, eu queria perguntar qual ligas de cobre, né? Então, eu acabei perguntando qual liga de níquel, né? Ligas de cobre e níquel. As ligas de cobre e níquel, elas têm essa capacidade da resistividade ela ser independente da temperatura. Né? Resistividade elétrica, né? Ou seja, ela não perde resistividade em temperaturas altas. Tá, não, realmente, eu não, essa questão não ficou mal feita, não. Eu estava referindo à liga Constantan, né? Liga com 45% de níquel, né? A sua alta resistividade elétrica e essa característica independe da temperatura, né? Ou seja, eu mantenho uma alta resistividade mesmo em temperatura muito elevada. Então, a liga de cobre e níquel com 45% de níquel, que é a Constantan, né? Se eu não me engano, agora tá na minha cabeça isso. Não tô com medo de falar besteira aqui. Vocês podem até confirmar para mim. Se eu não me engano, essa liga de Constantan ela é usada na fabricação de termopares. Né? Termopares são instrumentos para avaliar a temperatura aí, que é muito utilizado aí no estudo de fluidos. Né? Termopares tem alguns feitos de ligas de Constantan. Beleza? Já que a resistividade ela não varia com a temperatura. Então a resposta dessa pergunta é ligas Constantan, ligas cobre-níquel Constantan, beleza? Quais são as duas características principais ali em Constantan?
Acho que aqui eu falo do constantão de novo. Deixa eu verificar aqui. Bom, a principal característica é essa independência da resistividade com a temperatura, né? Acho que eu nem volto a falar dessa liga. Opa. Né? Essa característica de ter uma alta resistividade e da alta resistividade ser independente da temperatura. Acho que essas duas características são as mais importantes aí na liga constantã. Né? Ter uma alta resistividade elétrica e manter essa alta resistividade em uma temperatura muito elevada. Então são duas características aí marcantes dessa liga constantã, né? Estou voltando aqui ver se eu perdi alguma coisa. É isso aí. Né? São ligas de cobre-níquel com teor bastante elevado de níquel. Portanto, são ligas mais caras, né? Você pode ter isso em mente também. Disserte sobre tratamento térmico de homogeneização, recozimento, alívio de tensões e encurramento. São as 4 questões que eu botei em seguida. Aqui, deixa eu ver se é um uso importante para falar aqui. De ligas de níquel. Não, isso não tem nada importante. Bom, os tratamentos térmicos empregados em ligas de cobre são esses 4 aí que eu pedi para vocês dissertarem na lista, né? Homogeneização é um tratamento térmico cujo objetivo é eliminar ou diminuir a segregação, né? Tornar o material como um todo mais homogêneo. É muito aplicado em ligas de bronze ao estanho, bronze ao silício e ligas de cobre-níquel. Eu acho estranho falar cupro-níquel, mas é ligas de cobre-níquel. Né? Consiste no aquecimento a temperatura de cerca de 90 graus Celsius, acima da máxima temperatura de recozimento, ou seja, uma temperatura bem alta. Deixa ela durante um tempo prolongado, para a segregação ela se difundir do material. Essa é a homogeneização. O objetivo é eliminar ou reduzir a segregação de lingotes. Aqui está a descrição do tratamento, não tem muito mistério. Recozimento, já falei. Aplicado em ligas trabalhadas para promover recristalização. Consequentemente, vai melhorar a ductilidade do material. Né? O recozimento, na verdade, o principal objetivo dele aqui é eliminar os efeitos do encurramento. O encurramento torna o material duro e frágil. O recozimento trabalha no sentido oposto, torna o material dúctil e menos vai diminuir a dureza. Eles podem falar bastante de recozimento. Logicamente, quanto maior é o encurramento prévio, quanto mais encurrado está o material, menor vai ser a temperatura de cristalização ou de recozimento. É mais fácil vai ser realizar essa recuperação das propriedades. Né? Alívio de tensão, a gente sabe que alguns processos de fabricação, processos térmicos, podem induzir tensões no material. Essas tensões são características e são características aí que tornam o material propenso à ruptura. Né? Se ele tem um alto nível de tensões internas, esse material ele vai sofrer bastante nesse sentido. Ele vai estar sujeito à fratura repentina, né, que é horrível, é uma coisa muito ruim. Então, o alívio de tensões trabalha no sentido de aliviar essas tensões. Né? Um tratamento térmico consiste em aquecer durante 1 hora a temperaturas que, conforme a liga, variam entre 190 e 260 graus Celsius. Não tem mistério aqui. Aqui eu tenho solubilização, endurecimento e precipitação. Isso é comum em ligas de bronze, alumínio, cobre e berílio, né? Não precisa decorar isso. As ligas são primeiro solubilizadas, depois conformadas a frio e depois são endurecidas por precipitação. Né? Esse tratamento de solubilização ele tem o objetivo de tornar o material mais duro, né? Que é na verdade, a solubilização e endurecimento por precipitação. Eu estava fazendo uma aula disso esses dias para o pessoal do técnico, né? Que consiste aí em fazer um resfriamento rápido, levar a temperatura alta,
uma temperatura mais alta, fazer um resfriamento rápido de maneira a tornar a liga super saturada. Em seguida, aumentar a temperatura e deixar lá por um tempo. Né? Esse deixar por um tempo pode ser um tempo bastante longo, dependendo da temperatura. Né? Para essa fase supersaturada precipitar, né? Precipitar na matriz do material. Essa precipitação ela trabalha no sentido de ser um obstáculo ao movimento das discordâncias, então vai tornar o material mais duro e mais resistente. Então eu tenho a solubilização, eu deixo o material numa estrutura uniforme, depois eu resfrio muito rapidamente, de maneira que eu atravesse um campo de fase e a segunda fase ela não tenha tempo de se formar, porque é muito rápido, então ela vai ficar presa na matriz. Ela presa na matriz, eu faço um outro tratamento para que ela precipite na matriz. Então é basicamente isso. Aqui é basicamente o que eu falei, solubilizar pelo aquecimento durante 1 a 3 horas, entre 775 graus Celsius e 1035 graus Celsius. Na temperatura mais alta, ele deixa lá um tempo uniformizar para solubilizar. Fazer esfriamento rápido, depois aquece novamente a temperatura de 300 a 510 graus Celsius e mantém lá por 2 a 5 horas. Né? Lembrando que essa temperatura ela varia de liga para liga, esse tempo vai variar de liga para liga. Né? Então esses valores que eu citei agora aqui é por causa da liga de cobre e berílio. Tá? As ligas são primeiro solubilizadas, depois conformadas a frio. A seguir são endurecidas por precipitação. Então, gente, se você tem uma dúvida ainda nesse tratamento de solubilização e endurecimento por precipitação, eu recomendo que vocês leiam o livro do Callister, que lá ele explica muito bem esse procedimento. Né? Eu confesso que assim que eu comecei a dar aula para vocês aqui, eu tive que lembrar algumas coisas. Né? Isso daí já foi rapidinho aí, eu já lembrei como funciona esse tratamento térmico. Na verdade é um tratamento, mas consiste de 2 ciclos térmicos aí. Beleza? Então essas foram as questões da 17 até a 21. O encromamento eu falei aqui para vocês já mais cedo. Né? Vamos lá, 22. Cite 5 propriedades notáveis do alumínio. Né? Gente, o alumínio tem baixo ponto de fusão, baixo peso específico, boa condutividade térmica, boa condutividade elétrica, é um material não magnético, grande estabilidade a qualquer temperatura. Então, assim, tem uma porrada de características que você poderia citar no alumínio. Por que o alumínio não deve ser empregado em temperaturas acima de 150 graus Celsius? Né? A gente sabe que o ponto de fusão é 660. Né? Aqui eu devo estar. Eu tenho ter escrito em algum lugar aqui exatamente essa. Aqui. O alumínio ele sofre um problema muito grave, parecido com o cobre, né? Que a temperaturas acima de 150 graus Celsius, o cobre é 200, vai ocorrer uma perda de resistência mecânica devido a essas transformações metalúrgicas que acontecem no material. Né? Então ele tem essa limitação de ser empregado no máximo de 150 graus Celsius, no caso do alumínio. No máximo de 150 graus Celsius, isso aí. É exatamente isso, não tem mistério aí, beleza? No mesmo caso do alumínio. O que é cladização ou cladding? Cladding, não sei como é que fala, né? Vamos lá. Cladização, na verdade, eu posso resumir isso em uma frase só, eu vou fazer bem simples. É quando eu revisto uma liga de alumínio, eu faço um revestimento numa liga de alumínio, e esse revestimento é composto de alumínio puro. Né? Porque o alumínio puro ele tem uma alta resistência à corrosão que as ligas de alumínio muitas vezes não têm. Então, quando eu quero combinar a boa resistência mecânica das ligas com a boa resistência à corrosão do alumínio puro, eu faço cladização, que é fazer o revestimento na superfície com alumínio puro. Eu revisto a superfície do componente de alumínio puro. Né? Então, ele fica com alta resistência mecânica e fica com alta resistência à corrosão. É exatamente isso. Essa é a cladização. Não precisa inventar muito na hora de responder.
Qual é a diferença entre o envelhecimento natural e o artificial? Eu falo disso aqui em alumínio? Agora eu não estou lembrado. Tá. Aqui vem novamente aquela questão da solubilização e do endurecimento e precipitação, né? Como eu falei, esse tratamento térmico de solubilização e endurecimento e precipitação, ele na verdade ele é composto por dois ciclos térmicos. O primeiro ciclo tem a ideia de promover a solução das fases duras, e o segundo tem a ideia de precipitar, né? Essa precipitação, a fase de precipitação, o ciclo térmico associado à precipitação, onde acontece o envelhecimento. Então, vou novamente fazer um review desse tratamento térmico aqui. Eu levo a liga a temperatura alta, né? De maneira a temperatura em um campo que eu tenha só uma fase, que não tenha essa fase dura, e deixo lá por um tempo, de maneira que eu tenha tempo suficiente para ter só minha fase principal lá. Fase alfa, por exemplo, principal, né? Quando eu estou nessa temperatura, eu faço um resfriamento muito rápido, né? Aqui no caso dessa liga de alumínio cobre, eu vou para um estado onde eu tenho uma fase que é rica em alumínio, ou tenho só ela. Quando eu faço esse resfriamento rápido, eu não dou tempo do cobre precipitar nessa fase. Então o cobre ele fica no formato de uma solução super saturada dentro da matriz de alumínio, né? Na realidade, como está escrito aqui, na realidade fica retido em solução sólida supersaturada uma quantidade de cobre correspondente à diferença entre o teor da liga considerada e aquela que poderia ser retido, que pode ser retido em solução sólida em temperatura ambiente. Então eu levo a temperatura alta, faço a solubilização e eu desço rapidamente a temperatura, de maneira que eu não tenho tempo, né, de formar uma nova fase rica em cobre, né? Então eu tenho uma solução sólida supersaturada de alumínio com a quantidade de cobre, né? Esse é o primeiro tratamento térmico. Eu aqueci a temperatura, deixei lá por um tempo e caí a temperatura de uma vez, muito rápido. A seguir, então, promove-se o envelhecimento ou a precipitação. O que é isso? Eu pego essa liga que está supersaturada, eu levo ela a temperatura alta, né? E deixo ela lá por um tempo. Essa temperatura não é tão alta assim, e deixo ela por um tempo. Esse tempo é o tempo de envelhecimento, né? Esse tratamento térmico ele é bem demorado. Eu deixo lá tempo suficiente para esse cobre supersaturado aí, ele precipitar na matriz, né? Quando ele precipita na matriz, ele fica agarrado na matriz ali, promovendo a obstrução do movimento das discordâncias, né? Então, o envelhecimento, como me refiro, é esse tempo que ele permanece para que o cobre supersaturado precipite. É um tempo de precipitação. Esse método de aumentar a resistência mecânica, ele afeta a dutilidade, só que não afeta assim de maneira tão gritante, né? E eu tenho dois tipos de envelhecimento. Eu tenho envelhecimento natural, né? Essa precipitação do cobre, dessa fase intermetálica do cobre, ela pode ser feita em temperatura ambiente, né? Que é o que a gente chama de envelhecimento natural. Porém, o tempo é muito demorado, cerca de 2 dias. Demora muito. Então, eu aqueço eu aqueço a liga a uma temperatura mais alta, de maneira que o envelhecimento seja mais curto, né? Ele aconteça mais rapidamente, né? Então, o que a gente chama de envelhecimento artificial, que é envelhecimento a temperatura mais alta, né? O envelhecimento natural é aquele a temperatura ambiente, o envelhecimento artificial é a temperaturas mais altas, né? O artificial é mais rápido, o natural é mais devagar. Quando eu digo temperaturas altas aqui, gente, temperatura de envelhecimento não costuma ser tão alta assim, ainda mais para alumínio. Para alumínio, que é uma liga de baixo ponto de fusão, a temperatura, não vou falar aí com certeza, mas deve estar por volta aí de 100 graus Celsius, tá? Para aço, acho que pode chegar até 400 e pouco, temperatura de envelhecimento. Mas para alumínio está por volta de 100. Bom, essa diferença de envelhecimento natural e artificial.
Qual é a grande vantagem do duralumínio em relação aos aços de baixo teor de carbono? Vamos falar do duralumínio agora. Nossa, eu pulei muita coisa aqui, muito bonzinho. A Liga 2017, também conhecida como duralumínio, é mais antiga e mais usada. Aí estou falando a composição dela aqui. O limite de resistência de atração dessas ligas duralumínio, ele é muito similar ao do cobre, ou seja, a resistência mecânica é similar, né? Porém é muito mais leve. Então a grande vantagem do duralumínio é que tem resistência mecânica similar a aços de baixa liga, aço doce, porém com peso bem menor, né? Então tem essa grande vantagem, né? Duralumínio, beleza? Então, na verdade, isso serve para a maioria das ligas de alumínio, tá? A maioria das ligas alcançam níveis de resistência mecânica no nível das ligas de aço, porém com peso muito menor. Por quê? Agora estou indo já para a parte do chumbo, né? Então, o alumínio é isso aí, gente. Essa parte do alumínio, eu peço para vocês terem uma atenção especial a esse tratamento térmico de solubilização e endurecimento por precipitação, porque isso é bem importante. E as características da liga são bem clássicas, né? A questão de ser leve, que é o foco principal, boa resistência à corrosão, enfim. Aqui eu falo de algumas ligas, ligas fundidas, alumínio. E aqui é a parte final da aula, né? Que é a parte do chumbo, estanho, zinco e os outros materiais aí. Falei um pouco do chumbo aqui. A minha pergunta aqui é: por que em alguns setores da indústria alimentícia a utilização de ligas de chumbo são limitadas? Porque os resíduos de corrosão do chumbo eles são muito tóxicos, o que restringe o seu uso. A resposta é essa, não tem mais nada. Isso é uma preocupação muito grave com a questão do chumbo, porque eu participei de eu ajudei, não foi uma coisa que eu fiz, né? Eu participei, ajudei, eu fiz junto com um amigo meu aí um artigo em que ele estuda ligas de cerâmica que tem chumbo. Né? Ligas de cerâmica não, né? Materiais cerâmicos com chumbo, né? Esse que é liga PZT, que é chumbo, zircônio e titânio, né? O estudo dele estava substituindo o chumbo por uma certa quantidade de érbio, que é um outro metal. Então, a ideia de substituir é tornar o material um pouco mais seguro, né? Reduzir a quantidade de chumbo. A ideia básica aí, falando de maneira bem grosseira. Então, ele estava avaliando as características dessa liga PZT com a adição de érbio, né? Verificando se as propriedades do PZT normal se manteriam. Né? PZT que é uma cerâmica de propriedades elétricas aí interessantes. O que são chapas chumbadas, metais Babbitt e folhas de Flandres? Isso aqui já está até um pouco batido. Deixa eu encontrar aqui. Chapas chumbadas, gente, é uma denominação aí que é até um pouco traiçoeiro isso, né? Porque quando a gente fala ver chapa chumbada, a gente pensa, pô, é uma chapa de chumbo. Bem simples, né? Só que não é assim. São chapas de aço revestidas de ligas de chumbo, né? Que combinam a resistência mecânica do aço com a resistência à corrosão do chumbo, né? Então, eu posso dizer que é uma maneira similar aí para fazer um paralelo com a cladização. Né? Cladização é o seguinte: é eu pegar uma liga de alumínio e revestir essa liga de alumínio puro para aumentar a resistência à corrosão. Aqui eu revisto uma liga de uma liga de aço por uma liga de chumbo. Então eu tenho as aplicações dela aqui, essa chapa chumbada. Tem os metais Babbitt, né, que são os metais base para mancais. Eu fiz essa pergunta aqui, essa lista aí eu fiz um pouco na correria, então não dá muito bem feito não, admito.
São ligas de chumbo para mancais. Essa é a resposta que eu queria dessas ligas metais Babbitt. Mancais devem saber o que é, já devem ter pelo menos começado a ver Telemark, né? Então são ligas de chumbo para mancais, metais Babbitt. E a outra pergunta era das folhas de Flandres, né? Só que eu pulei folhas de Flandres. Ah, não. Folhas de Flandres já está aqui na parte do estanho, né? Aqui o estanho eu comentei um pouco das características do estanho e tal. Aqui eu não entrei tão forte nas características desse elemento. A principal aplicação do estanho é na estanhação, por imersão a quente ou eletrodeposição de chapas ou folhas de aço que geram as folhas de Flandres. Ou seja, é um tipo de revestimento que a gente coloca nas chapas de aço, nas folhas de aço. Né? É a estanhação isso. Né? Então as folhas de Flandres são chapas de aço, são folhas de aço que passaram pelo processo de estanhação, de maneira a aumentar a resistência à corrosão. Né? O objetivo basicamente é esse, né? Aumentar a resistência à corrosão. Esses materiais aqui, a gente pode visualizar, a gente pode ver que o estanho e o chumbo eles são utilizados para aumentar a resistência à corrosão, até o mesmo alumínio, né, para aumentar a resistência à corrosão, só que muitas vezes não vale a pena eu fazer uma liga desse material. Muitas vezes vale mais a pena eu só fazer um revestimento. Né? Principalmente no caso do aço. No caso do aço, ele geralmente está sujeito a fazer esse tipo de revestimento. Né? É mais, entre aspas, aí, fácil para o engenheiro determinar que o aumento de resistência à corrosão vai ser feito através de um revestimento. É melhor mexer só no revestimento do que mexer na base das características do material. Então a folha de Flandres é isso, é uma folha de aço que sofreu uma estanhação, né, de maneira a aumentar a sua resistência à corrosão. O que é a doença do estanho? Gente, um parênteses que eu queria abrir aqui antes de responder essa questão é que as ligas de metais Babbitt, que são usadas para mancais, elas são ligas de chumbo com estanho, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, eu não falei da doença do estanho aqui. Falei. Bom, doença do estanho é alotropia do estanho. Lembrando que eu tenho polimorfismo e tenho alotropia. Polimorfismo é quando eu tenho uma liga, uma solução de materiais, uma solução de elementos, que pode apresentar várias estruturas cristalinas diferentes, como é o caso do latão. Eu tenho latão alfa e tenho latão beta. Esse é um polimorfismo. Né? Quando eu tenho um elemento só, como no caso do estanho, que apresenta duas características, que pode apresentar duas estruturas cristalinas diferentes, eu tenho o que a gente chama de alotropia. Isso acontece com o estanho, acontece com o carbono. O carbono ele pode estar com a estrutura cristalina no formato da grafita, pode estar com a estrutura cristalina no formato do diamante. Isso a gente viu na aula de cerâmicos. Né? Então, a doença do estanho é a alotropia do estanho. Eu tenho o estanho branco, que é tetragonal de corpo centrado. E tenho o estanho cinza, né, que é o CFC. O estanho branco ele é sólido, maleável e bom condutor. E o cinza é um pó frágil que não tem aplicação nenhuma. Essa doença do estanho ela recebeu esse nome, eu dei esse exemplo na aula, não sei se vocês lembram. Que o pessoal dizia antigamente, que antigamente as roupas dos membros do exército, os botões eram feitos de estanho. Né? Então, muitas vezes, quando esses exércitos, né, essas roupas, elas estavam sujeitas a baixas temperaturas por longos períodos de tempo, o estanho que estava no botão dessas roupas, ele sofreu essa transição, né, de cinza para branco. Aliás, perdão, de branco para cinza. Ou seja, ele era um material robusto, sólido e virava pó. Né? Inclusive tem algumas más línguas aí, algumas pessoas que falam que Napoleão perdeu a guerra por causa disso. Que ele foi invadir a Rússia, os botões não fechavam dos uniformes dos soldados, né, porque os botões já tinham virado pó, porque a temperatura na Rússia era muito baixa no inverno,
e ocorrer a transição do estanho branco para o estanho cinza, né? Então o pessoal começou a chamar isso de doença do estanho, né? Mas na verdade é só a holotropia do estanho. Lembrando que isso aí é apenas boatos, tá, gente? Não tenho a menor confirmação de que Napoleão perdeu a guerra por causa disso. Essa não é a minha praia. Beleza? Próxima pergunta. O que é galvanização? Galvanização está associada ao zinco. O zinco é um elemento de altíssima resistência à corrosão, né? Quando está em contato com o ar úmido, ele produz uma película protetora no zinco, então por isso que ele é bem resistente à corrosão. Ele é muito utilizado no recobrimento de chapas de aço. Novamente, eu tenho a folha de Flandres, que sofreu estanhação. Eu tenho as chapas chumbadas, que sofreram aquele revestimento de chumbo. E tenho o processo de galvanização, que é o processo de recobrir o aço com a liga de zinco para aumentar a resistência à corrosão. Beleza? Então esse revestimento geralmente acontece no sentido de aumentar a resistência à corrosão. Aí vocês podem me perguntar, professor, por que, como que eu escolho se eu devo, se eu tenho uma chapa de aço que eu quero tornar ela mais resistente à corrosão, como que eu decido se eu boto zinco, se eu boto chumbo, se eu boto estanho, como é que eu decido isso? Né? Isso vai depender muito do tipo de ambiente que você está sujeito, né? Porque quando a gente fala que de resistência à corrosão, a gente está sendo muito generalista, né? Porque eu tenho uma porrada de tipos de corrosão, tem vários ambientes diferentes que podem tornar o material sujeito à corrosão. Então, isso depende, tá, gente? Depende do ambiente, depende principalmente do ambiente, né? Do ambiente das condições de trabalho. Cite duas propriedades notáveis do níquel, né? Níquel, que é o próximo elemento que a gente vai falar aqui agora, né? Agora que a última parte, níquel, titânio, zircônio, magnésio e suas ligas. Bom, níquel. Níquel tem alta resistência à corrosão, maleável e excelente resistência a altas temperaturas. Tanto altas quanto baixas, na verdade, né? Então essas são as características principais do níquel, né? Outra característica que pode se dizer dele é que o custo é muito alto. O níquel é um excelente metal, tem excelentes propriedades, né? Aqui até comenta aqui que o ponto de fusão dele é de 1455 graus Celsius, tem um peso específico aí razoável. Então o níquel tem essa abrangência, né? Pode atuar em temperaturas muito baixas e em temperaturas muito altas também. Embora apresente excelentes características, porque em certas aplicações utilizamos aço inoxidável em vez de níquel. Gente, isso aí eu nem preciso olhar o slide, eu já respondi uma questão dessa antes aqui hoje. O níquel é muito caro, né? Geralmente é isso, né? Acho que até citei isso, tem isso aqui em algum acho que comentei isso aqui em algum ponto aqui do slide, estou procurando aqui o slide. Mas é exatamente isso, é um elemento muito caro, né? Aqui fala um pouco das ligas de níquel. Pronto. Realmente, então a resposta aí é que o níquel é um elemento muito caro, nem preciso me estender muito. A liga de níquel do tipo Hastelloy, não sei a pronúncia correta, possui excelentes propriedades de resistência à corrosão. Qual elemento de liga é responsável por esse efeito? Então, Hastelloy. Vamos voltar aqui para Hastelloy. Duraníquel, Castníquel, Monel. Essa parte de slide eu não coloquei. Não, aqui tá bom, enfim. Hastelloy são ligas de níquel de alto custo com grande quantidade de molibdênio. Então, a grande
elemento de liga aí nas ligas Hastelloy é o molibdênio, beleza? Então essa pergunta aqui é basicamente responder molibdênio. O molibdênio é responsável por esse aumento na resistência à corrosão. Tem várias ligas aqui, cada uma tem uma especificidade, né? Não precisa entrar muito nesses detalhes. Essas ligas são bem caras, né? E é isso aí. Vamos para a próxima questão. Acabando, quase lá. Por que o titânio é bom candidato a aplicações na indústria naval? Vamos lá. Né? Aqui nesse primeiro slide eu já consigo responder essa pergunta. O titânio, que no livro na década de 80 fala que é o metal do futuro, ele caracteriza pela excelente resistência à corrosão, sobretudo em relação à água do mar. Né? Ele é muito resistente à água do mar. A água do mar, gente, do ponto de vista de materiais, é um meio muito agressivo, a água do mar. Então, o titânio, o fato do titânio ser resistente, até como o livro coloca, né, que é imune à ação corrosiva da água do mar, isso torna esse material muito interessante para aplicações na indústria naval. Por que a soldagem do titânio e do zircônio é difícil? Né? Aqui eu falo um pouco mais do titânio. Muito estável a baixas temperaturas. Passa a situação alotrópica. Aqui eu vou falar um pouco do zircônio. Né? Bom, soldagem. A soldagem do zircônio, assim como do titânio, ela é possível e até comum, mas não é fácil. Né? Porque o zircônio tem grande afinidade com o oxigênio e existe facilidade de dissolver gases no metal líquido. Né? Ou seja, o zircônio e o titânio têm esse problema com o oxigênio. Então, para fazer soldagem em zircônio ou titânio, eu tenho que utilizar um processo de soldagem que eu lance mão, que eu utilize uma atmosfera inerte de proteção. Um exemplo, TIG. Soldagem TIG. Né? Então, isso é um requisito para fazer a soldagem no titânio e no zircônio. Até porque o oxigênio ele pode entrar no metal líquido, ele pode fragilizar o material. A gente sabe que na soldagem existe essa preocupação, né? E no caso do zircônio e do titânio, ela é ainda mais acentuada. E por último, quais são as características básicas do magnésio que o tornam importante para a indústria de transporte? Bom, o magnésio é um metal leve, né? Bem leve, da mesma maneira que o alumínio. Possui baixa dutilidade. São muito utilizados porque são muito leves. Basicamente é isso aí. Não tem muito segredo em relação ao magnésio. O magnésio ele é muito utilizado porque ele é muito leve, tem um baixíssimo tem baixíssimo peso específico, né? É basicamente isso. Então, gente, a lista eu acho que eu falei bastante hoje. Eu falei um pouco sobre cada questão aqui da lista. Novamente, as questões que eu faço em prova, que eu coloco na prova, que inclusive eu vou preparar agora, elas são... eu tento contextualizar algumas coisas que a gente aprende na aula, no sentido de contextualizar, sei lá, num exemplo prático, entendeu? Como esse exemplo, essa questão número 4 aqui. Acho que essa questão número 4 ela é a cara da questão da minha prova, entendeu? Eu acho importante vocês resolverem, sei lá, resolverem questão por questão, ter isso tudo anotadinho, porque quando fazer a prova, como é online, se eu já lanço uma pergunta que você já tem uma resposta anotada, você já respondeu a questão, você já sabe. Né? Então é muito mais fácil. Muito mais fácil do que eu lançar a pergunta e você ficar procurando no slide lá alguma resposta. Né? E lembrando, essa prova aqui ela vale muito ponto. Então é muito importante vocês terem um bom desempenho nela. Né? 30 pontos. Se você tira 1 nessa prova aí, você já está ferrado. Né? Então se atentem aí. Como eu falei, não se preocupem com para saber liga tal, cobre tenaz, 99,2% de titânio. Não vou perguntar esse tipo de coisa.
Minha preocupação aqui é mais nos conceitos mais interessantes, que eu acho que eu abrangi bem nessa lista aí. Né? Que respondendo aqui, eu acho que eu consegui abranger bem todos os conceitos principais aqui dessa parte inicial da matéria, beleza? Né? Essa parte aqui é um pouco não, bastante cansativa, né? Porque é muita teoria, né? Não só essa parte, né? Essa parte de cerâmicos também, polímeros também. Só que aqui é mais ainda, né? Porque aqui a gente nem olha tanto a parte de estrutura como a gente olha para cerâmico e polímero. Aqui a gente olha mais para aplicação, para fenômenos que podem acontecer. Enfim, qualquer dúvida, estou à disposição, seja em relação à lista ou em relação a qualquer ponto da aula. As bibliografias estão na própria aula, a aula está disponível no sistema acadêmico, se eu não me engano, acho que está, depois eu vou conferir. E é isso aí, pessoal. Tenham uma boa semana, façam uma boa prova e até mais.